Boa noite, senhores vereadores, boa noite aos munícipes presentes, aos que nos acompanham pelas transmissões nas redes sociais. Nós então vamos iniciar a audiência pública que visa promover a participação popular no processo de votação de projetos de lei que tramitam aqui pela Casa Legislativa. A começar pelo projeto de lei número 46/2025, os que nos acompanham nas redes sociais podem, na descrição do vídeo, há um link em que há o inteiro teor dos projetos de lei e também dos documentos acessórios aos projetos. Iniciamos pelo projeto de lei ordinária 46/2025, senhores. E a gente faz essa exposição, é uma audiência, são duas audiências públicas de aprovação dos projetos de lei. As audiências de elaboração já foram feitas pelo Poder Executivo. Então nós começamos pelo projeto 46, que é o projeto que autoriza que o Legislativo autoriza o Executivo a fazer a alienação da área de 20,66 alqueires do imóvel da Escola Agropecuária Dr. Ulisses Guimarães. Vamos fazer uma exposição na tentativa de não redundar com aquilo que já foi falado na primeira audiência realizada aqui mesmo na Casa Legislativa, no dia 15 do mês de abril. Então, para relembrar rapidamente alguns pontos do projeto, o projeto de lei pede autorização legislativa para a realização da alienação da área através de um processo licitatório na modalidade leilão regido pela Lei Federal 14.133/2021, que é o novo Estatuto das Licitações. E esse imóvel ele é objeto da matrícula número 10.615 do Cartório de Registro de Imóveis aqui da comarca de Itápolis. Então, no projeto de lei, no artigo 1º, nós temos toda a descrição do imóvel. Quero alertar por que a razão de o Executivo pedir autorização legislativa para a alienação do imóvel. Aí nós temos as disposições do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, em que são requisitos para alienação a autorização legislativa e também a avaliação do imóvel, e que essa alienação seja feita por meio de processo licitatório. Então, a autorização legislativa, ela se dá propriamente no projeto de lei, em que apresenta também o interesse público dessa alienação. Então, a justificação da matéria apresenta o interesse público. Por diversas vezes, o Poder Executivo tentou dar uma destinação para esse imóvel, não foi possível, e também o produto daquilo que for leiloado, o valor do leilão vai ser utilizado na construção de uma nova escola de ensino fundamental, primeiro ao 5º ano, na área institucional do bairro Nova Itápolis. Então, artigo 2º, os recursos financeiros advindos da alienação de que trata esta lei serão destinados exclusivamente na construção de escola municipal de ensino infantil, que é o que nós dissemos, tem uma vinculação aqui das receitas à construção de uma escola. Isso atende também à Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 44, que é a chamada regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que receitas de capital não podem ser utilizadas em despesas correntes, apenas em despesas de capital. É o caso aqui, então esse artigo 2º faz essa vinculação correta do que determina o artigo 44 da LC 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A respeito do projeto, eram essas as breves considerações. Ao longo da tramitação legislativa aqui na Câmara Municipal, nesse período que o projeto foi protocolado até a data de hoje, que vai culminar com a votação da matéria, os vereadores ficaram bastante atentos ao projeto de lei e a Comissão de Justiça e Redação apresentou o requerimento número 40/2025, que foi aprovado por toda a edilidade 2 sessões atrás, requerendo alguns documentos adicionais. Entre esses documentos, nós tivemos a escritura do imóvel, a escritura e não a matrícula do imóvel. Então, a Prefeitura atendeu esse requerimento, remeteu a escritura, e há uma razão para isso. Era muito comentado na cidade de que esse imóvel estava atrelado a uma destinação exclusiva para desenvolvimento de ensino e pesquisa científica. E também uma doação pela antiga família proprietária. Assim, a edilidade procurou buscar as respostas para isso, procurou firmar junto à Prefeitura Municipal se havia alguma cláusula de reversão do imóvel, se havia condicionantes para essa doação, que na verdade foi uma desapropriação que o município fez,
não foi uma doação e por essa desapropriação foi pago um valor que não é possível converter exatamente agora, porque eram moedas diferentes na ocasião, a gente está falando de anos 80. Enfim, a Comissão de Justiça e Redação e a edilidade como um todo procurou fazer com que a Câmara se certificasse de todas as informações, de que não há nenhuma espécie de condicionante à área, de que ela está sem nenhuma afetação no momento. A afetação inicial da desapropriação foi revogada por uma lei posterior, para que então a edilidade tivesse toda a certeza e capacidade de formar o seu juízo de valor, o seu voto na votação desta segunda-feira. Então, depois os vereadores da comissão, caso entendam ser necessário, podem comentar a resposta ao requerimento 40. E também quero dizer que nós tratamos no início de que, considerando a própria Lei 14.133 e o artigo 90 da Lei Orgânica do Município, é necessário que se tenha uma avaliação da área. Essa avaliação, ela parte de uma comissão que já existe na Prefeitura. Ela é uma comissão das mais tradicionais, uma comissão de avaliação de imóveis da Prefeitura, e ela é respaldada por laudos fornecidos por corretores, por imobiliárias. Então, a avaliação de mercado do imóvel, ela foi realizada pela Prefeitura Municipal, tramita junto ao projeto de lei, e nós temos um valor por alqueire, que é de R$ 424.732,25. Esse é o valor estimado por alqueire e nós temos ali 20,66 alqueires. Diretor, senhores, pois não? Por favor, boa noite a todos que nos acompanham na audiência. No caso, então, o pregão começaria por esse valor de R$ 424 mil o alqueire. Seria um leilão, né? Isso, um leilão. Pode ser utilizado essa base, como a prefeitura pode fazer outra avaliação para iniciar um processo autônomo. O projeto de lei não está vinculado ao processo licitatório necessariamente, mas pode ser utilizada. Uma vez que está aqui o laudo, me parece um laudo bastante completo, com avaliações do mercado, que foram aqui consolidadas pela comissão. Foi o que a prefeitura mencionou na audiência deles, de que procurou, acho que 3 pessoas para avaliar, 3 empresas para avaliar a terra, e disse que a partir desse preço seria o valor justo. É isso mesmo, né? Lembra? Exato. Parece que eles falaram aqui, 3 empresas da cidade de Itápolis, que mencionou que o valor inicial seria esse. Que me assusta talvez um pouco forte o valor, embora eu sei que a terra lá é valiosíssima, mas... nós temos aqui a totalidade, totalizando o número total de R$ 8.774.968,21 para toda a área. Isso está instruído junto ao projeto de lei, é a avaliação imobiliária. Alguém da comissão gostaria de complementar? Porque a inovação está justamente, tudo isso que nós estamos dizendo, até de certa forma redunda com o que foi falado na audiência pública de 15 de abril, e exceto aquela preocupação da Câmara a respeito de eventual cláusula na escritura, uma anotação na escritura de que seria necessário permanentemente aquela área com uma escola agropecuária. Então nós recebemos a escritura. Claro que a matrícula deveria refletir, né? Mas ainda por excesso de cautela, a Câmara pediu a escritura e na escritura constatou também que não há esse encargo ao município, né? Mesmo porque a área foi desapropriada, a afetação foi revogada por lei. Pois não, vereador? Deseja tomar a palavra? Diretor, boa noite a todos. Eu quero complementar as informações que foi mencionada. Eu acredito que é uma estimativa de arrecadação, né, aproximada, não que o valor inicial do leilão seja esse, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que eles têm esse aspecto do valor de mercado que seria arrecadado na média, inclusive é mencionado na média, não que, logicamente, o leilão irá iniciar a partir desse valor. Esta é a minha opinião, tá? Eu acredito... Não, mas o presidente está mencionado na média, então eu acredito que a média de arrecadação seria R$ 424 mil, né? E não que iniciaria a partir de R$ 420 mil. É bem provável que vai ter um valor inicial de R$ 200, R$ 250 mil, tá? Pelo que eu acredito.
Tá? Então, para que a gente tenha também as informações claras, logicamente, quando abrir o edital, que for apresentado as informações, os valores e as formas de pagamento, enfim, a gente vai poder ter clareza nisso. Mas acredito que o valor da média é um valor até interessante e bacana, né? Que a gente está falando quase de R$ 430 mil um alqueire, né? De arrecadação, totalizando, né, aquilo que dá aproximadamente quase R$ 9 milhões. Então, só para deixar claro aqui, acredito que seja uma média e não o valor inicial do leilão. Senhor diretor, mesmo que seja uma média, né, é interessante nós estipularmos um valor até um pouco alto sobre a questão, até para preservar o patrimônio que nós temos em Itápolis, né? É uma cláusula, não pode ser uma cláusula de barreira, mas fica como algo limitante para não vender também por um valor vil. Então, mesmo que o leilão não surta o devido efeito de uma forma primeira, é interessante um valor, até porque não fica muito fora da área. As propriedades lá costumam ser vendidas a 350, o alqueire, 380. A gente está falando de uma propriedade na beira da rodovia, que vai ser duplicada, inclusive, então é um valor até razoável para a localidade, né? Mencionando agora essa audiência pública, né? Nós, da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, pedimos, né, para que a Prefeitura mandasse, nos enviasse a escritura pública, e assim como o nosso diretor explicou, para que a gente tivesse a plena certeza do que aquilo não havia nenhum tipo de ônus na matrícula, se tivesse algum tipo de impedimento para que houvesse a realização desse leilão. Então, novamente, eu reitero aqui que a Câmara Municipal, por uma questão de publicidade, por uma questão de transparência com todos os nossos munícipes, nós estamos aqui novamente realizando essa audiência pública e trazendo esse dado tão importante que é a escritura pública realizada naquela época em que a Prefeitura, de fato, despendeu um patrimônio para adquirir aquela área, né? Aquilo não foi doado, aquilo como ficou no imaginário popular do nosso município. Então, esse foi o papel da Comissão de Legislação, Redação e Justiça nesse momento. Com licença, chegou a informação para mim aqui que o leilão iniciará por 424. É o início dele. Senhor presidente, eu ia falar isso. Por isso que eu falei, então... Seguindo as licitações que tem aí do Estado, do ente federal, se tem um valor médio apurado de mercado, ele é o valor inicial, porque como que você vai colocar um valor abaixo da média do mercado? Eu acho que aí você estaria até, de repente, depreciando e facilitando para... Por exemplo, se começa por 250 mil, dificilmente chega a 424. Então eu acho que é isso aí mesmo também. Então, quem está assistindo, quem tem interesse aí, se prepara. Mas fala-se de iniciar com 424. Mas então, aí precisa ver e as ofertas, como é que vai ser? Se não tiver menor que isso, pelo que eu entendi, não vende. Então, aí que tá o... É isso mesmo que eu entendi. Eu também acho que é isso. Agora... O que eu entendi na audiência foi isso aí também. Na verdade. Isso, isso, presidente. Vocês também entenderam isso. Presidente. Então é unânime. É isso. Então, por exemplo, se chegar um lado é 420, outro 421, 422, 423, fecha sem nenhum rematante. Pelo menos até onde eu entendi foi isso. Mas assim, pensando por outro lado, a gente esperou 20 anos, digamos assim, para dar uma destinação para a área. Então é mais do que certo colocar um preço que seja compatível com a localidade. Então, se partir de 424, eu acho que é uma medida razoável. Porque se foi 3 empresas itapolitanas que foram avaliar... Idôneas, inclusive, 3 imobiliárias, na verdade. Exato, né? Então ninguém melhor do que empresas daqui da cidade vai poder soltar o preço. Não tem como você questionar. Exato, entendeu? Perfeito. É igual a gente fazer uma troca de veículo. Entre amigos, você chama um amigo para fazer tabela FIP. Aí o outro, mas a minha tabela tá baixa. Que culpa que a gente tem? Vamos fazer o raciocínio contrário. Imagina que a prefeitura entra numa licitação para comprar uma área dessa. Então tem que ter um preço mínimo. Exato, ela não iria comprar uma área com um valor simbólico. Quem daria o preço para a prefeitura? Exato. Então 3 acho que empresas idôneas do como município. a prefeitura que está fazendo leilão, ela tem que sim estipular o preço mínimo, e se realmente não houver um comprador que vai ajudando nós aí, tenha que o preço longe. mínimo, que se chegue no preço mínimo, o leilão não ocorre. Né? Nada mais justo do que isso. O Marcos sabe disso, né, Marcos? Vai sair simulado a partir de 424. E nem pode jogar para baixo, né? Tem.
Oi. Eu não vou falar de forma oficial, né, porque eu não sou leiloeiro, mas a gente observando leilões, o que você tem, às vezes, quando não se atinge o valor mínimo que você sai, há uma proposta de negociação entre as partes, né? Isso às vezes acontece, mas isso se for autorizado também, né? Mas o valor de saída, 424, é o valor médio apurado no mercado. Na verdade, como o presidente disse, foi feita uma avaliação pelas imobiliárias, eu acho que é o que realmente corre hoje. Nós estamos numa fase meio complicada, né? E nós sabemos que a agricultura hoje está meio assustada na nossa região, mas eu falo isso porque sou agricultor, eu sei das consequências que a gente está passando ultimamente, mas a gente acredita que é uma área muito nobre e eu acredito também que vai dar certo e vai ser acima disso, com certeza. Mais algum questionamento do projeto, senhores? Só para lembrar, essa avaliação ela é item obrigatório na autorização, né? E também, posteriormente, no processo licitatório, mas não necessariamente precisa ser a mesma, né? São processos distintos, autônomos. Mas a prefeitura pode usar as duas, claro. A mesma para os dois casos, melhor dizendo, né? Nas redes sociais? Podemos, presidente, passar para o projeto, para as suplementações de verba? Bom, a respeito do projeto 46, então, podemos encerrar? Então, procuramos aqui não redundar com o que já foi falado na audiência lá do dia 15. A nossa outra audiência pública, ela trata dos projetos de lei em regime de urgência especial. Nós tivemos a assinatura já de ao menos 6 vereadores, que é o que garante a urgência especial desses projetos de lei. Então, eu peço o acompanhamento dos senhores ao projeto 55 e ao projeto 56. O projeto 55 é o motivador dessa urgência especial. Eu quero começar pela dotação mais representativa do projeto de lei, que é uma reserva orçamentária de R$ 790 mil para que a prefeitura tenha habilitação orçamentária para iniciar um processo de desapropriação das áreas lindeiras, das áreas adjacentes às 2 crateras que estão abertas aqui na Avenida dos Amaros, no segmento entre a José Trevisan e a Reciera e Antônio Vessone. E as desapropriações são, segundo nos informou a prefeitura, condições sine qua non para o firmamento do convênio que foi discutido aqui na Câmara Municipal na semana passada. R$ 4.032.000 seriam de origem do Sistema de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo e R$ 1 milhão, aproximadamente, em contrapartida do município, totalizando aí um montante de um pouquinho mais de R$ 5 milhões para a solução definitiva do problema ali da confluência dos rios Viradouro, dos córregos Viradouro e Boa Vista, ali próximo à casa do ex-prefeito Major. Então, são R$ 790 mil. Nós já encaminhamos para os senhores o decreto de desapropriação desses imóveis e as matrículas dos imóveis também, tá? Devidamente encaminhado para cada um dos vereadores quais são os imóveis que a prefeitura tem a pretensão de desapropriar. R$ 790 mil. Esse é o projeto que motivou, aliás, essa é a dotação que motiva a urgência especial do projeto de lei. Porque ele é a condição indispensável para o firmamento do convênio que foi mencionado aqui em audiência pública na sessão passada. Inclusive, acredito que esse projeto de lei responde a um questionamento feito pelo vereador Marinho, se aquele recurso seria utilizado também para desapropriação. A resposta é não. Então, vem aqui uma dotação específica para a desapropriação das áreas. De onde é que vem essa disponibilidade orçamentária? A anulação da dívida por contrato era um parcelamento de INSS da prefeitura, até onde eu me certifiquei, que foi consignado na lei orçamentária os 12 meses do ano, mas a prefeitura agora em abril já terminou de fazer esse pagamento, então sobrou uma dotação aqui de R$ 630 mil, somada à reserva de contingência, né?
Reserva de contingência, via de regra na LDO, ela é autorizada para ser mexida no segundo semestre, mas está sendo mexida no primeiro semestre justamente porque é uma contingência, não é? Então não está tirando a reserva de contingência para algo do planejamento, mas sim para algo que se confirma como uma contingência. Então são R$160 mil de anulação de reserva da reserva de contingência no quadro de detalhamento de despesas da Lei Orçamentária de 2025. R$790 mil totalizando aqui. Então, essa dotação, esse crédito de R$790 mil e a correspondente anulação no artigo 2º do projeto 55. As demais alterações decorrem de emendas impositivas que foram elaboradas em 2023 para execução na lua de 2024. Lembrando que a Constituição autoriza a inscrição em restos a pagar de pelo menos 50%, aliás, do valor das impositivas para o exercício seguinte. A grande parcela, nós temos na justificação da matéria a explicação de cada uma das emendas. Então, para não me estender muito na audiência, vou tratar de maneira genérica. Uma boa parte dessas emendas houve a disposição da Prefeitura em realizar o processo licitatório, entretanto, o processo licitatório foi frustrado. Então, é necessário agora que se transponham os recursos para o exercício seguinte para uma nova tentativa. No caso do SER, então, já agora, a partir da próxima lei orçamentária, ao invés de o recurso do SER ser colocado na Secretaria de Saúde, nós colocaremos, se houver emenda impositiva dos vereadores, obviamente, direto como repasse para a entidade. Essa é a alteração das emendas do SER. Ao invés dos recursos estarem consignados na Secretaria de Saúde, eles vão ser consignados em eventuais emendas impositivas como repasses para a entidade do terceiro setor. Então, esse é o sentido do projeto de lei 55, senhores. Caso tenham alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, estamos à disposição. Nas redes sociais. Então, vamos para o projeto seguinte, que é o último projeto da audiência pública, é o projeto de lei de número 56. Como não há possibilidade de votar os projetos de maneira apartada, porque são alterações no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias, a abertura de crédito e também a suplementação de verbas, eles vêm interligados entre si, por isso que todos estão aí em regime de urgência especial. Esse projeto é muito interessante para quem está na administração há algum tempo. É uma restituição de R$890 mil. Isso, na administração pretérita lá do ex-prefeito Júlio Mazo, de saudosa memória, depois dos vários prefeitos que o sucederam. O que teve mais tempo naquele mandato foi o então prefeito Guto Biella. A Prefeitura Municipal, no recurso de transporte de alunos, ela recebe o recurso do Estado, a parte dela como contrapartida, e todo o percentual é computado. Então, a Prefeitura, numa ocasião, deixou de restituir esses recursos. O vereador Marinho deve se lembrar daquela época mais remota. E depois a Prefeitura teve que devolver todo o recurso atualizado. Então, o dinheiro que não é utilizado no transporte de alunos tem que ser restituído. E por que ele não foi utilizado? Porque houve uma racionalização das linhas, menos quilômetros rodados, por várias razões. Racionalização das linhas, diminuição dos dias letivos no ano de 2024. Então, por essa razão, R$890 mil são restituídos ao governo do Estado. Isso é regra. Então, a Prefeitura tem que devolver esses recursos ao governo do Estado quando não os utiliza. Então, porque a sistemática do transporte foi racionalizada, o Estado mandou o dinheiro, mas não foi utilizado, então devolve o dinheiro. Então, o município não pode substituir a contrapartida dele e deixar tudo para o Estado. Então, por isso que tem que restituir o recurso, R$890 mil. Essa é a única dotação do projeto 56/2025, que é uma suplementação de verbas. Os senhores têm algo a mencionar, a questionar sobre a matéria, as redes sociais? Nada? Então é isso, presidente. Esse projeto já reuniu o número de assinaturas suficientes para ser votado em regime de urgência especial na sessão de Câmara de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e nós vamos prosseguir num outro arquivo de transmissão com a sessão ordinária.
e eu já transmito a palavra para o senhor presidente da Câmara. Muito obrigado a todos pela atenção, boa noite.